Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Itaúsa, ITSA4, pregão desta quinta-feira, dia 19 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Na parte inferior aí do vídeo, abaixo do vídeo vai ter o botão inscreva-se, é só você clicar em se inscrever. E, logicamente, deixando o sino das notificações devidamente ativado para ficar antenado em todo o conteúdo aí em termos de análise dentro do canal e explorar toda a parte de aprendizado também existente. São vários vídeos de aprendizado existentes dentro do canal. Você pode também, passando aqui o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, se inscrever dessa forma, clicando ali na opção que vai aparecer para se inscrever. Se essa análise for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos de leitura do cenário como um todo da Itaúsa, da ITSA4, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais por prestigiar aqui diariamente o meu trabalho. No caso aqui dessa análise especial, o foco dela é olhar para a Itaúsa, a ITSA4, desde o curto prazo até o longo prazo, ou seja, começando pelo longo prazo, olhando um gráfico anual e quadrimestral, na sequência descendo ali para médio para longo prazo, que seria o gráfico mensal, depois de curto para médio prazo o gráfico semanal e abaixo disso, curtíssimo a curto prazo, o gráfico diário. Então vou passar por cima de todas essas periodicidades para a gente traçar o cenário como um todo que nós temos nesse papel. Primeiramente, no gráfico anual, o cenário aqui é de tendência de alta. O ativo está em boa tendência de alta, no sentido de topos e fundos ascendentes. Poderia até passar aqui antes esse ponto aqui, veio para cá, subiu, vem para cá, volta aqui, fica aqui de forma lateral, sobe, depois aqui outro ponto aqui. Nas crises de Itaúsa, deu para perceber que ela teve alguns momentos ali de saída máxima até a mínima de forte desvalorização, aqui mais ou menos uns 62%, aqui nós tivemos desvalorização na faixa de 44%, aqui já foi uma desvalorização na faixa de 60%, e a atual desvalorização da máxima até a mínima aqui do movimento, vou pegar até mais detalhado aqui, a gente tem uma desvalorização na faixa de 40 e poucos por cento, que basicamente ficando parecido com outro momento de crise. E essa desvalorização terminou perdendo a mínima do mês de 2019, mas por pouco ainda se sustentou em cima dessa mínima. E o lado positivo é que vai tendo agora uma recuperação, deixando uma sombra inferior, como aconteceu nos outros momentos de crise, ficando uma sombra inferior, demonstrando força por parte dos compradores, que deu sequência no ano seguinte a um ano forte de valorização. Inclusive até aqui, ó, que saiu daqui para cá, no ano seguinte, depois da queda, já teve um ano forte de desvalorização. Esse ano aqui de valorização foi um ano de 100, quase 200%, esse aqui na faixa de 100%, esse aqui na faixa de 74,23% e esse aqui na faixa de 42%. Enfim, tivemos um ano aí no seguinte ao da crise, um ano de valorização. É o que podemos ter em 2021 para a Itaúsa. E aí é que cabe a nós ficar monitorando para ver se ela já tem alguns sinais que apontam para isso e comparar com períodos anteriores que eu vou fazer aqui nesta análise. No gráfico quadrimestral, o que nós temos aqui em cima do gráfico, só para pegar também outro ponto legal de se destacar, é a questão do quanto ela recuou desse último movimento de alta para cá. Então ela chegou próximo de 50% de retração para poder gerar uma chance de gerar uma nova movimentação aí para cima. Então é uma retração interessante de 8,35, chegou perto de 7,16, que pode levar o papel a romper a máxima histórica na sequência. Gráfico quadrimestral, lembrando, quadrimestral, cada barra dessa aqui representa aí 80 pregões, 80 dias úteis. Topos e fundos ascendentes, veio aqui, se eu considerar esse aqui um pequeno fundo, ela basicamente ficou com a tendência indefinida. Aqui a gente tem, né, nem chegou a 7,32, aqui 7,41. Então não chegou a perder esse patamar. Então a tendência de maneira geral é de alta, mas com esse retorno forte para baixo, colocou ali vamos dizer assim, uma interrogação nessa questão da tendência, da força da tendência. Mas o que dá para se destacar nessa queda? Comparando com quedas anteriores parecidas aqui no gráfico que foi buscar a média móvel de 3 períodos, deu para perceber que depois houve uma recuperação, depois que teve aqui um fechamento abaixo da média, houve um processo de recuperação no mês seguinte, estabeleceu ali um fundo e continuou-se o processo de valorização. Lembrando, cada barra dessa aqui é um quadrimestre, ou seja, é um período mais longo.
Então você tem aqui vários, se você tem ali 3 quadrimestres, a gente já está falando de um ano de valorização, um ano de cotação aqui. Nesse caso, a gente está de novo aqui, fechou uma vez abaixo e está tentando voltar aqui para cima para gerar um fundo. Quando também voltou aqui, bateu e superou, quebrou a sequência de máximas descendentes, também foi outro sinal para se ter movimento para cima. Qual o desafio imediato dessa ação? Por volta dos R$ 10,82. Aqui assim, você diria que é uma região, mais a superação da máxima desse candle aqui, que seria o primeiro sinal para quebrar uma sequência de baixa, que aumentaria, dentro do que aconteceu anteriormente, aumentaria a chance de se ter um processo de subida, aumentando a chance de voltar a ficar com viés muito mais positivo, muito mais interessante para alocar capital pensando no prazo maior. Superação então dos 11,14 reforçaria um pouco mais essa sinalização positiva de longo prazo para ITSA4. No gráfico mensal, nós temos aqui no gráfico mensal um sinal positivo nesse mês, que é o quê? Fundo ascendente. Está próximo de gerar um pivô de alta, que é justamente o rompimento dos 11,14, que no gráfico quadrimestral seria quebrar a sequência das máximas descendentes, e aqui no mensal geraria o quê? Um pivô de alta. Qual a projeção desse pivô de alta? Fazendo a projeção primeiramente clássica, primeiramente a projeção alternada, deixa eu só ajustar aqui para cá e aqui para cá. Projeção alternada, lembrando, eu pego um pedaço desse movimento, faço aqui, considero essa correção, tamanho desse movimento aqui, e projeto o tamanho desse movimento, que é aquela seta que eu já coloquei aqui, 100% dessa projeção a partir de 8,76, lá em R$ 13,17. A primeira projeção 61,8%, na região de 11,27, que está um pouquinho acima de um nível de suporte. Quais são os desafios pelo gráfico mensal em termos de resistência? Região de 10,77. Depois disso, seria um outro patamar aqui por volta ali dos R$ 11,11 e mais acima outro nível em torno de 11,65. São os níveis mais importantes de resistência antes mesmo de fazer uma projeção lá em 13,17. Fazendo a projeção clássica, que é considerar a projeção de parte desse movimento de subida, por exemplo, 61,8% desse movimento de subida, sendo projetada a partir dos 11,14, a projeção de alta já aponta para o rompimento da máxima histórica, que seria lá nos R$ 14,33. Logo, o que é importante para esse papel? Primeiro ponto, se não conseguir superar já nesse mês os 11,14, terminar o mês acima da média móvel de 13 períodos, ter um candle bom de fechamento. Por quê? Dando uma olhada aqui para trás, a tendência nesse tempo gráfico no mensal é de indefinida. Topo descendente mais fundo ascendente. Então a tendência está indefinida no longo prazo. E ela agora está num momento muito importante de desafio de resistência, que vai de 10,77 até aquela região de R$ 11,11, 11,14, que é a máxima, que foi onde parou de subir aqui, testando essa região aqui de antigo suporte, funcionando como resistência, e começou a cair, gerando um topo descendente. Da outra vez que a ação tinha gerado algum topo descendente para baixo da média, que tentou subir, gerou ali um sinalzinho de baixa, nada tão relevante como foi esse aqui em termos de visualização dos movimentos. Mas perdeu a mínima, logo na sequência já reverteu aqui para cima, fechando novamente acima da média e gerando nova máxima no candle seguinte. No mês seguinte, isso aumentou a probabilidade de entrar no movimento de subida. Mas olhando mais para trás, dá para ver aqui um momento parecido, onde ela cai, ela perde os fundos anteriores, como aconteceu aqui, perde os fundos anteriores, ela sobe e gera um topo descendente. Ela sobe e gera um topo descendente onde? Nos fundos anteriores. Aqui também aconteceu, bateu ali no fundo anterior, gerou topo descendente e caiu. Só que essa aqui parou de cair antes da mínima do fundo anterior. Aqui não, parou de cair já abaixo. Qual foi o principal sinal que trouxe uma expectativa muito maior de recuperação e de sinal de força por parte dos compradores? Foi quando gerou esse grande candle de alta, já é por si só um candle de força por parte dos compradores, mas ainda conseguiu permanecer acima de um nível que seria resistência de um fundo anterior, mais essa máxima aqui, ou seja, esse topo que foi gerado. Então, uma dupla sinalização de força. Candle de força fechando para cima de uma região de resistência. Aqui,
já está vindo para fechar acima da média, já é um ponto positivo, já é um candle de força. Se conseguir ainda fechar pelo menos para cima dos 10,77, já seria algo ainda mais positivo, que aumentará a probabilidade de subida. O que aconteceu logo na sequência? Teve outro mês de positivo aqui, só que caiu e depois continuou subindo, ou seja, se a ação que está gerando aqui uma mudança de expectativa, uma expectativa agora, um viés mais de alta, apesar da tendência estar indefinida, o viés é mais de alta, se ela proporcionar nos próximos meses, seja dezembro, janeiro, situações onde traga um movimento para baixo do preço, depois gera que alguma sinalização de alta num prazo menor, como por exemplo um gráfico semanal, um fundo ascendente, ficaria muito mais para abrir a operação de compra em cima de TSA4. Primeiro ponto, conseguir fechar aí para cima da média. Qual foi a desvalorização dessa correção, dessa forte alta aqui? Ó? Daqui para cá, a ação subiu basicamente aqui na faixa de uns 45%. Daqui para cá, ela está subindo aí um pouco mais, 25%, pode até vir subir mais. Mas daqui para cá ela teve uma retração de 14%, caiu 14%, mas permanecendo acima da média, gerando sinal de alta em cima de um nível de suporte. O que era ali suporte, o que era resistência, virando suporte novamente em conjunto com a média. Então seria isso algo importante para a gente avaliar níveis de suporte desse atual movimento de subida para buscar possibilidades alternativas de compra desse papel. Então, para um prazo maior, está mais para buscar a operação de compra. Esse viés de alta que está deixando esse mês está gerando um sinal mais para buscar essa compra, tentando pegar um movimento mais longo para cima. Como está dentro de uma zona de resistência, daria para colocar menos capital. Se ultrapassar e gerar justamente algum tipo de recuo, aí joga mais capital. Após, por exemplo, uma sinalização de alta, por exemplo, num gráfico semanal, joga mais capital em cima desse papel, pensando em quê? Em pegar uma rentabilidade maior em busca da máxima histórica. Resistências, então, mais relevantes já cheguei a comentar, né? Na faixa de 10,77, 11,11, depois ali na faixa dos R$ 11,65. E o ponto depois de maior valor em termos de resistência vai ser lá perto da máxima histórica, na faixa dos R$ 13,58. Então temos mensal que mostra que uma tendência um pouco mais de médio para longo prazo, está indefinido, mas gerando um viés de alta. Temos uma tendência de alta no gráfico quadrimestral, com um cenário de enfraquecimento quando veio ali para baixo da média, mas chance de gerar no fundo, e o anual ainda dentro de um cenário positivo, mas com a sinalização que pode trazer no processo de correção. Queda de 20,7% no ano, enquanto o Ibovespa está caindo aqui na faixa de 8,2%. Então o Ibov está caindo menos, o Itaúsa está caindo mais. Significa dizer que é um ativo que está mais fraco do que a média, mas nesse mês está se destacando, enquanto está tendo uma boa alta de 18,37%, o Ibov está subindo menos do que ITSA4. Então isso é algo positivo, uma boa recuperação que melhora o cenário para a compra desse papel. No gráfico semanal, vinha com viés de baixa, porque ela perdeu um nível de suporte, tentou voltar para cima, para cima da média, e no mês seguinte, na semana seguinte já gerou um topo descendente, trazendo uma expectativa maior de baixa. O que é que o mercado gerou? A reversão disso, através de um pivô de alta. Ou seja, quebrou uma expectativa negativa e gerou uma expectativa positiva, porque basicamente retoma a tendência de alta de médio prazo dessa ação. E com essa retomada, ela chegou no nível aí importante de resistência que eu já citei pelo gráfico mensal. Aqui, pelo semanal, o próximo nível importante de resistência eu diria que é na faixa dos 11,19. Depois de 11,19 tem outro nível aqui que seria mais por volta ali dos R$ 11,40, me seguido aí muito próximo de 11,51, que é esse gap aqui, essa região de fundo, mais essa outra região aqui de um possível retorno, um retorno do preço. Então temos aqui essas zonas de resistência para o ativo. Dá para comprar aqui com essa nova tendência de alta? Até dá, está dentro de uma zona de resistência, que é que eu deixaria pouco capital para entrar aqui. E se continuar subindo? Tem um pouco capital. Voltou a ter algum processo de recuo, gerando sinalizações de alta acima de suporte, beleza, entrada para a ponta compradora. Tem esse gap aqui que seria um dos níveis de suporte, que é realmente um nível de suporte importante por volta dos 9,83. Depois, primeiramente, tem esse topinho aqui que seria lá na casa dos 10,10, mas principalmente 9,83. Pode vir a fechar? Pode. Se eu pego o gráfico semanal do 1 menos, a gente tem aqui um gap aberto de baixa e um gap aberto de alta. Tem uma obrigatoriedade, assim, é certeza que vai fechar? Não.
Mas se eu olho para trás aqui, vou dando um zoom menos e eu não consigo identificar nenhum gap em aberto, então traz essa chance de poder ter algum tipo de recuo do preço. E se isso acontecer, recuar para fechar o gap, vai recuar 10%. Lembra do que aconteceu? Que quando aqui no gráfico mensal tivemos esse mês forte de alta lá em 2016, virando aqui a tendência para cima, o que aconteceu aqui nesse recuo? Caiu quanto? Caiu na casa dos 14%. O que eu quero dizer com isso? Que ocorrendo um fechamento parecido com o que foi esse aqui, para cima da média, sinal de alta, e o gráfico semanal, por algum motivo, gerar um retorno do preço que volte aqui para fechar esse gap, eu ficaria muito mais voltado a buscar a operação na ponta compradora, abrir a operação na ponta compradora. Esse seria, pelo menos, meu maior interesse em cima desse papel. Veio aqui por algum motivo, gerou alguma sinalização de alta até no gráfico diário, seria uma das alternativas de abrir a operação de compra. Então essa é uma das possibilidades que eu visualizo em cima de TSA4 em termos de buscar a operação de compra aí, visualizando principalmente aqui, se eu pegar o gráfico, o Fibonacci, jogar aqui nesse movimento de subida, quais são os níveis de suporte mais próximos? 10,14 e depois 9,89, 38,2% de retração e 50% do que subiu. Aqui, do que subiu daqui para cá, a retração de 50% é aqui, é o meio. Bateu aqui nesse ponto pelo semanal, gerou algum sinal de alta, buscar a operação na ponta compradora. Outra forma de buscar a operação na compra, ficou aqui de lado, em cima da zona de resistência lá dos 10,77 até 11,14, até essa máxima aqui. Ficou aqui de lado mais algumas semanas e proporcionou pivô de alta, também outra alternativa de colocar mais capital, pensando numa operação de prazo maior, de médio para longo prazo. Pelo gráfico diário, o que nós temos é que uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, só que como esse movimento foi muito longo para cima, né, pega até daqui dessa mínima, foi muito longo para cima e essa correção foi muito curta, seja no preço ou no tempo. Quando eu falo no preço, se eu jogo aqui os números do Fibonacci em cima desse movimento de subida, dá para perceber que nem se aproximou, essa correção aqui nem se aproximou da região de 38,2%. Não chegou a testar a média, foi uma correção fraca em termos de quantidade de tempo que subiu, e continuou subindo. Quando isso geralmente acontece, não dá, esse rompimento é menos interessante de entrar. Não dá para se exigir muito para cima. Agora ela está no processo de correção. Eu vou colocando até no gráfico de 2 dias. O que me chamaria atenção primeiramente no gráfico diário para abrir uma compra de swing trade? Cair um pouco mais. Se testar a média, melhor ainda, para buscar uma compra de fundo ascendente, de superar a máxima de um pregão anterior. Gerar aqui uma escadinha de correção e superar a máxima pregão anterior. E se romper aqui para cima? Pode ganhar um pouco mais de força? Pode vir para trabalhar acima daquela região dos 11,14. Seria aí uma das possibilidades de arriscar ainda uma compra, mas sabendo que tem um risco um pouco maior, stop menos bem posicionado e ainda entrada um pouco mais afastada em relação à média móvel exponencial de 13 períodos, o que não exigiria tanto para cima em termos de objetivo. E olhando para um gráfico, por exemplo, de 2 dias, ou seja, cada barra dessa aqui dando uma limpada, né? É como se eu estivesse pegando 2 barras aqui, 2 barras e juntando em essas 2 barras juntando em outra, essas 2 barras juntando em outra e assim sucessivamente. Se eu pego aqui e boto o gráfico de 2 dias, temos aqui essa configuração de fundo e basicamente um pivô de alta e entrando num processo de correção. Então dá para visualizar que aqui teve 1, 2, 3, 4, 5 candles e a gente está no primeiro candle de correção. A gente pode ter mais candles corrigindo para depois gerar um sinal de alta mais positivo, que seria outra forma de buscar uma compra em ITSA4, dentro desse contexto que eu acabei de citar. Quais são os suportes mais próximos dessa ação pelo gráfico diário? 10,65, depois uma região aqui por volta 10,65, depois a região por volta dos 10,47 até a mínima lá 10,35. São os 3 níveis de suporte que ela pode vir a ter um movimento para baixo, testar no suporte e gerar sinal de alta para a gente abrir uma compra de swing trade em Itaúsa. Então, de maneira geral, nós temos uma tendência de alta no gráfico diário, curtíssimo a curto prazo. Nós temos também uma retomada de tendência de alta no gráfico semanal, curto para médio prazo.
E o mensal ainda tendência indefinida, mas apontando para retomar essa tendência de alta no rompimento dos 11,14. Enfim, um cenário favorável para planejarmos compra nesse processo semelhante, seja do gráfico diário ou do semanal, de se ter um processo de correção. Se vier fechar o gap aqui no diário, anularia a tendência de alta, porque perderia esse fundo aqui anterior. Mas no semanal ainda seria um cenário de tendência de alta para buscar a entrada justamente nessa faixa de preço aqui, de topo anterior como suporte e de gap de alta também como suporte. Ficar de olho em compra, seja por um sinal de alta no gráfico diário ou mesmo por um sinal de alta, superação da máxima do candle anterior do gráfico semanal. Então, de maneira geral, quem está comprado pensando num prazo maior, dá para trabalhar com stop aqui abaixo dessa região de fundo que está sendo proporcionado no gráfico semanal. Deixar um stop lá em mensal, desculpe, deixar um stop lá na faixa de 8,75. Quem está comprado pelo gráfico semanal pode trabalhar com stop abaixo do gap, stop mais bem protegido, lá na faixa de 8,79, desculpe, 9,79, ou aqui mais curto, o stop da operação, que seria abaixo da mínima da semana passada, lá na casa dos R$10,11. E pelo gráfico diário, para quem está comprado, já gerou um possível sinal de saída dessa perda de mínima. Abriu nova compra, stop ficaria, se gerar uma nova compra aqui, stop fica abaixo da mínima do pregão de hoje, ficaria na faixa dos R$10,66. Então, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise especial de Itaúsa. Um grande abraço e até a próxima.